Durante o outono e o inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias como rinite, sinusite, gripes e alergias. E o que muita gente não sabe é que a alimentação ela pode ter um papel importante na prevenção e também no agravamento desses problemas. Hoje nós vamos conversar sobre isso com a nutricionista Fabiola Nejar, que vai explicar como que a gente consegue, né, pode influenciar diretamente, o que a gente come pode influenciar diretamente na saúde do nosso sistema respiratório. A gente vai conversar com a Fabiola então, para tirar todas essas dúvidas. Fabiola, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui falando sobre alimentação e nutrição e os cuidados para a manutenção da saúde, né? E quando a doença chega, como é que a gente consegue voltar para aquele estado de saúde tão importante para garantir uma vida qualificada. Exatamente, né? E aí, como eu falei, a alimentação ela pode influenciar tanto na melhora quanto na piora desses problemas, né? Que muita gente carrega e a gente sabe que nessa época do ano a situação fica ainda pior, né? Então conta pra gente como que faz, né? Como é que a alimentação age no nosso corpo para melhorar ou para piorar esses problemas? Exato. As escolhas alimentares mais acertadas, elas vão favorecer a manutenção e a integridade do nosso sistema, por exemplo, imunológico. Nessa época que começa o risco para as doenças respiratórias ou o risco para uma infecção por algum vírus ou alguma bactéria, a gente precisa estar com o sistema imunológico pronto. Quem faz isso é a alimentação que vai garantir, ela, lógico que sozinha não, mas é um dos tripés ali, se a gente for pensar em alimentação, qualidade do sono e atividade física, é a alimentação que vai ajudar ali minha resposta imunológica a estar em dia, para se eu tiver uma manifestação, eu ter menores sinais e sintomas de desconforto. Então, quando que a gente escolhe acertado, então assim, se eu conseguir no meu dia alimentar ter uma diversidade alimentar, incluindo as verduras, os legumes e as frutas, eu tenho mais chance de ter os nutrientes, como vitaminas e sais minerais, que vão manter o meu sistema imunológico responsivo. Então ele vai dizer, frente a uma invasão, ele vai dizer, olha, vamos funcionar desse jeito. Agora o contrário também é verdadeiro, né? Se nesse momento da minha vida eu tiver com muita dificuldade de incluir no meu dia alimentar os alimentos protetores, né, como as verduras, legumes e frutas, eu vou ter mais chance de não ter esse sistema imunológico com uma boa resposta para frente à invasão de algum micro-organismo, eu conseguir me manter com sinais e sintomas mais amenos. Fabiola, fala pra gente, quem tem esses problemas, né, rinite, sinusite, a gente fala, né, essas ites, quais alimentos a pessoa ela deve evitar? Então, de novo é isso, esse grupo dos alimentos que a gente pega no supermercado, a gente não deve levar para casa. Certo. Existe um grupo grandão, assim, que a gente já reconhecidamente sabe que eles aumentam o risco para essas inflamações, que são os leites e derivados, a gente deve evitar, porque na verdade é isso, a gente às vezes faz uso dos leites e derivados e em excesso. Não é que a gente nunca possa usar, né? Tirando aquelas pessoas que têm alergia ou alguma intolerância, a gente pode até colocar isso no dia alimentar, mas tem que respeitar a quantidade. Então, esses alimentos, eles acabam por dar essa saciedade, fazer com que a dieta fique muito láctea. E essa dieta que é muito láctea, ela é pouco diversificada. E se ela é pouco diversificada, ela tem uma oferta de nutrientes muito limitada. Então, alimentos que dificultam a introdução de outros alimentos são leites derivados, às vezes produtos cárneos que também dão muita saciedade, a gente deveria evitar, não deve estar presente no meu dia alimentar com frequência, alimentos embutidos, então isso tudo a gente deveria tirar do cardápio para garantir o quê? Uma demanda para o meu corpo de alimentos que sejam minimamente processados e fontes de vitaminas e minerais, que a gente traduz verduras, legumes e frutas. E aí os cereais integrais, porque esse é outro grupo que a gente deveria evitar. As farinhas ou os amiláceos que foram muito processados, que são aqueles que não têm mais nutrientes, só tem o carboidrato ali, um carboidrato mais simples. Então a gente também deveria evitar e sim incluir os cereais e os tubérculos na sua forma mais natural.
dá alguns exemplos pra gente, por favor, sobre como que a gente pode montar a nossa rotina alimentar, né? Principalmente para quem tem esses problemas, para já prevenir as crises. Então, Carol, uma grande questão de pensar na sua rotina é lembrar que você tem que planejar. Então, um jeito de planejar isso é sentar em família. Então, pega um dia tranquilo, pega um pedaço de papel, um lápis, uma caneta, risca ali os dias da semana, né, de domingo até sábado, coloca ali dividido as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. Sim. É lógico que a gente orienta a ter mais 2 ou 3 refeições, que sejam o lanche da manhã ou da tarde e a ceia, mas as 3 principais refeições você já garante ali. Certo. Divide, faz essa tabelinha e vai pensando com a família o que você vai incluir. No café da manhã, uma boa dica você pode até ter um leite ou um derivado, mas que você tenha uma outra fonte de proteína, pode ser, por exemplo, o ovo, ali pode entrar. Ter sempre uma fruta e sempre pensar num cereal integral. Então, se você distribuir isso ao longo dos 7 dias, no café da manhã, você vai conseguir planejar e falar, puxa, aqui vou usar um pão, então vamos preparar esse pão, né, no domingo que a gente está mais tranquilo, ou sei lá, na segunda-feira, um pão que você possa assar em casa e deixar ele já porcionado para os 7 dias da semana, né? Então, pensar o café da manhã é isso, um cereal integral, uma fonte de proteína e aí colocar sempre uma fruta. No seu almoço, mesma coisa, planejar que você vai ter que ter uma salada folhosa todos os dias da semana. Aí combina. Se a família é bem pequenininha, às vezes a gente faz aquisição de um pé de escarola e ele dura a semana inteira. Sim. Então, vai ser escarola para você não perder. Certo. E aí, ou não vai ter jeito, eu tô sem escarola. Repolho, por exemplo, dura mais tempo em casa. Então, eu deixo um repolho ali, porque se faltou uma verdura folha, eu pico esse repolho para colocar numa salada. Então, no almoço, planejar uma salada folhosa, um cereal integral, que pode ser sempre o arroz, pode incluir um tubérculo que você vai aí organizar, se você vai fazer uma batata doce, um inhame, um cará, uma mandioca, e vai incluir uma leguminosa seca, do tipo dos feijões. E aí, de novo, é isso. Como a leguminosa seca às vezes demanda mais tempo de cocção para cozinhar ali, você pode combinar um dia da semana que você tem mais tempo, cozinhar e porcionar esse feijão, esse grão de bico, essa lentilha, o que você decidir ali para incluir naqueles dias da semana. E aí, essa proteína de novo vem, e aí você escolhe que proteína a sua família tem mais acesso, ou gosta, ou culturalmente é aceita, e você coloca essa proteína e uma fruta de sobremesa. Terminei essa segunda grande refeição, café da manhã, o almoço, aí você pensa com a família o que vai ser na janta. De novo, é sempre bem vindo colocar uma verdura ou um legume, que agora, nessa época de outono e inverno, combina bem uma sopa. Então, uma sopa de legumes, a gente pode preparar ela, às vezes, o legume inteiro, às vezes, quando a gente quer uma mudança na forma de preparo, pode fazer uma coisa liquidificada, ainda que não é a melhor coisa, mas pode ser, eventualmente, um creme, e aí você distribui isso durante a semana. E aí, depois que você fizer esse planejamento, criar uma lista, né, dos ingredientes que você vai precisar ter ali na sua mão para fazer esse preparo. Uma lista de compras, Uma lista de compras, ou eu já tenho esse aqui, então esse aqui eu já tico, não preciso, mas esse aqui eu preciso, porque alguém vai ter que fazer essa aquisição, né? E aí, se você chega em casa e não tem, você vai fazer o que tem. E normalmente o que dura mais tempo na prateleira, no armário de casa, são os alimentos ultraprocessados, né, que a gente deve evitar. Não que eles não possam compor, né? Uma coisa, vou pegar um enlatado para fazer uma vez ou outra, ele vai combinar com outras verduras e legumes que eu tenho no meu dia, ok, mas ele não pode ser exclusivamente aquele prato do dia. A gente está falando, né, de como prevenir essas doenças, mas e quem já está com alguma crise de rinite, sinusite, já pegou uma gripe? Tem como melhorar essa situação com essa alimentação? Lógico, é sempre tempo, né? O ideal é não infectar ou não ficar com a doença, mas estando, de novo, é a alimentação equilibrada que vai te tirar dessa condição. E aí, Carol, vale sempre a pena uma boa dica.
Quando a gente tem uma criança Certo. que está adoentada, é muito comum a família, porque quando a gente fica doente, a gente perde um pouco o apetite, Sim. porque a gente perde o paladar, né? Quando a gente adoece, a gente perde, por exemplo, a questão do cheiro, né? Então aí isso interfere no paladar e interfere no apetite. Então é comum quando a gente fica doente ter menos apetite. Quando é criança, é muito comum o cuidador, o pai ou a mãe, querer que por qualquer motivo a criança coma. Sim. E aí lançar a mão, abrir mão, né, na verdade, de alimentos ultraprocessados. Então, uma dica não faça isso, né? Se a criança ou o adulto ou o idoso estiver sem apetite, busque estimular esse apetite com alimentos que sejam feitos em casa, com aromas que você consiga em casa, e para você poder estimular esse consumo. A natureza é sábia. Nessa época do ano, a gente tem como fruta sazonal, por exemplo, o pocã, Sim. tangerina, né? Que tem um aroma super legal e tem uma boa concentração de vitamina C. Então, essa é uma dica. Use esses alimentos da época. Então, abre uma pocã perto da pessoa que está sem muito apetite, porque isso já explora aquele sabor, né? Porque ela sente aquele cheirinho da laranja, ela já fala, o que tem aí? Então, ela tem uma boa concentração de água que ajuda a hidratar, tem os eletrólitos que ajudam a absorver essa água que a gente vai estar ingerindo, associada a essa fruta, e tem esses aromas que também despertam essa vontade de comer. Então, a dica quando está doente, comer de novo, manter esses alimentos minimamente processados, evitar por completo alimentos ultraprocessados. E aí também tem alimentos que você fala, nossa, mas esse alimento vai ajudar na hidratação. A gente encontra no mercado, né? Mas não compre, porque eles têm muitos aditivos alimentares. Faça em casa uma água saborizada, faça em casa, se for preciso, um soro caseiro, que é esse que tem um gostinho de lágrima, que é o que a gente vai precisar para manter esse retorno, né? Para recuperar essa saúde. Fabiola, muito obrigada pela participação aqui, por todas essas dicas tão ricas. Imagina, um prazer.